Vamos, antes de passar para a segunda parte do simpósio, vamos iniciar com o expediente durante poucos minutos, rapidamente. As comunicações que eu tenho a fazer, lembrar que no dia 18 de junho nós temos a reunião em Paris com a Academia Francesa. No dia 21 de outubro temos no Porto a reunião conjunta da Academia Nacional de Medicina do Brasil e do Porto. Nós vamos ter também, no dia 30 e 31, aqui, o professor Novelino ali me ajudando, e o Omar, que está ali na ponta, uma reunião com a Academia Fluminense de Medicina e mais as academias da Argentina, do Uruguai e do Chile. Então, nós temos... E no dia 7 e 8 de novembro, uma reunião com a Fundação da Academia de Medicina da França, não a academia, a gente tem uma fundação. Vão ser 2 dias aqui sobre tecnologia e saúde, e vamos ter uma outra reunião também, que está sendo ainda organizada pelo acadêmico Zé Luiz com a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Então, são as reuniões que faltam internacionais desse ano, então, para informar. Também lembrar que semana que vem, na quinta-feira, é feriado aqui, nós não teremos sessão. Passo a palavra agora ao acadêmico Galvão, secretário-geral, para saber se tem alguma comunicação aos acadêmicos. Antes de passar a comunicação dos acadêmicos, eu só queria anunciar que nós encontramos aqui um ticket do Estapar, Hotel Ibis, que talvez alguém tenha perdido aí, porque é de 11/4, que é hoje, às 16h31, e a marca é um carro Etios KRP 8696. Eu não tenho nem carro. É só para avisar que podem ter, vou deixar com o nosso Ivanildo ali. Não tem comunicação da secretaria. Tá, a palavra está aberta se algum acadêmico quiser fazer uso dela. Bom, não havendo, eu vou passar ao vice-presidente, em função de eu estar no final da minha voz aqui. Meu otorrino está ali, já me mandou para casa, então eu vou obedecê-lo e passo a presidência aqui ao vice-presidente. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o secretário-geral José Galvão Alves, cumprimentar os acadêmicos Mônica Gadelha e Rui Maciel, que estão organizando o simpósio de diabetes de hoje, cumprimentar a bancada acadêmica, senhoras e senhores convidados. Vamos dar continuidade ao simpósio Diabetes Mellitus e eu passo a coordenação ao acadêmico Rui Maciel e Mônica Gadelha. Muito obrigado, professor Nardi. É com muita satisfação que eu dou continuidade e chamo a professora Marília de Brito Gomes, que figura muito importante na diabetologia e endocrinologia brasileira, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e que vai nos brindar com o tema Situação atual do nível de controle glicêmico no diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2 no Brasil e o seu impacto na prevalência das complicações macro e microvasculares da doença. Marília, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao presidente em exercício da academia, professor Jorge Alberto, parabenizar os acadêmicos Mônica e Rui. Eu acho que esse trabalho de aproximar a academia da comunidade científica é uma iniciativa louvável, parabéns. Senhores acadêmicos e acadêmicas, queridos colegas presentes e demais convidados.
Esses são meus conflitos de interesse, e coube a mim falar sobre um problema difícil, a situação do diabetes no Brasil. E ela deve ser vista dentro do Brasil versus o resto do mundo. O primeiro problema que nós temos que ver é a demanda que nós vamos ter de pacientes nos próximos anos, ainda nesse século, quando a gente espera cerca de 642 milhões de pessoas com diabetes. E, evidentemente, isso terá um grande impacto social e econômico. Eu procurei fazer, dentro do que me foi dado, uma análise temporal. Houve mudança no Brasil nos últimos anos? Então, aqui eu vou analisar o Brasil versus o mundo numa temporalidade de 10 a 13 anos. Esse foi o primeiro trabalho multicêntrico feito no Brasil com diabetes tipo 2. Vocês podem ver que participaram, a maioria dos professores eram centros universitários. Foi um trabalho com mais de 2.000 pacientes com 53 anos, em torno de 10 anos de duração do diabetes, e todos eram atendidos por endocrinologista. Tá? Quando a gente pega o sumário do trabalho, nós vamos ver que a maioria dos nossos pacientes não atingiam os alvos clínicos e metabólicos. Bom, apesar de terem já naquela época, esse trabalho começou em 2003, portanto, ele já tem exatamente 16 anos. Esses pacientes tinham um tratamento complexo já, de insulina, associação de drogas, e 15% não tinham hemoglobina no prontuário médico, que já chamava atenção. Naquela época, a gente tinha um grande problema da hemoglobina, que eram diferentes métodos realizados no Brasil. Quando nós vamos para os outros parâmetros clínicos e metabólicos, nós vamos ver que a hemoglobina, o LDL colesterol, que são indicadores importantes para as complicações, não eram solicitados em mais de 30% dos pacientes. E alguns pacientes, eu me lembro de um centro que não mandou IMC porque não media o paciente, porque ele era adulto. Bom, essas problemáticas todas fizeram com que a gente observasse que a maioria dos nossos pacientes já tinha sobrepeso ou obesidade, e a maioria, apenas menos que 50%, tinham atingido os alvos preconizados pelos guidelines para o LDL, para a hemoglobina glicada e para a pressão arterial sistólica e diastólica. E é interessante que a gente observou que isso ainda era pior nas mulheres do que nos homens, e o rastreamento das complicações deixava muito a desejar. Menos que 50% dos diabetes tipo 2 no Brasil tinham rastreamento para doença renal, retinopatia e até o simples exame dos pés, né? E isso também ocorreu nas mulheres. Então, parecia que as mulheres brasileiras diabéticas tinham indicadores piores que os homens. Bom, 10 anos depois surge essa publicação americana, que apenas 30% a 40% dos diabéticos nos Estados Unidos estão sob controle adequado, mostrando que isso, comparando o Brasil, tinha havido uma mudança muito pequena, né? Até surgir esse estudo que eu vou apresentar para vocês, é o Discover, é o maior estudo observacional, o mundo real do diabetes tipo 2 no mundo. Os dados iniciais, baseline, foram publicados agora, e é o que eu vou falar para vocês. E a vantagem desse trabalho é que ele envolveu pacientes de todas as etnias e de todos os níveis sociais. Então, é uma amostragem mundial bastante fiel no que diz respeito a esses dois parâmetros, né? Ele tinha verdadeiramente como objetivo saber quando é que eu inicio a segunda droga oral no paciente diabético no mundo. E esse será um estudo prospectivo de 3 anos. E a gente queria saber quais eram as características clínicas desse paciente. Bom, os nossos parâmetros de controle eram esses, tá?
E qual foi a nossa surpresa? Esse estudo começou em 2016, está sendo publicado agora. Então, 16 anos depois do nosso, nós continuamos no mundo em pacientes que têm uma duração do diabetes de 4 anos já, a maioria com sobrepeso e obesidade, com um percentual importante, com ausência de dados no prontuário médico. Não tem hemoglobina, não tem LDL colesterol e até a pressão é ausente em 6%. Do grupo de quase 16 mil pacientes, menos que 50% tinham os 3 principais indicadores e preditores de complicação micro e macrovascular, né? A média de hemoglobina foi 8,4 e eu vou mostrar que apenas 6% estavam sob o controle adequado. Então, esse era o panorama mundial do controle glicêmico do diabetes. 50% dos países no mundo, os pacientes, quando iniciam a intensificação, estão com uma hemoglobina elevada. E aí nós vamos ver o Brasil. Eu chamo a atenção, antes disso aqui, que a duração do diabetes era em torno de 4 anos, e se eu calcular o desvio padrão em relação à hemoglobina, eu vou ver que a intensificação se fez muitas vezes com uma hemoglobina maior que 9, 10. Bom, e o Brasil? Isso é o panorama mundial dos pacientes que têm LDL sob controle, pressão arterial sistólica sob controle, e ambos. Nós vamos ver que menos que 40% da população brasileira tem esses 2 controles adequados. Então, praticamente nada mudou em 13 anos, né? E nós estamos seguindo praticamente o panorama mundial, o que está acontecendo com o diabetes tipo 2 no mundo. E isso denota já que poucos pacientes daqueles que tinham, dos 50% que tinham as 3 medidas, só 6,7% tinham esses 3 parâmetros sob controle. Bom, qual foi a conclusão do estudo? Há uma quantidade de ausência de informações importantes no prontuário médico mundialmente do paciente diabético, e isso tem que ser um cuidado muito grande dos sistemas de saúde locais. Mesmo os pacientes que tinham mensuração do LDL da pressão estavam subtratados, né? A maioria, uma grande percentual, não usava antihipertensivo e estatina. Então, mostra que a gente tem que melhorar. Mas, antes disso, mostra uma coisa muito importante, que é a inércia terapêutica, né? A intensificação do tratamento, isso foi uma revisão sistemática feita pelo grupo, ela ocorre 7, 8, 9 anos depois que o paciente já está com uma hemoglobina muito alta. Nessa revisão, nós encontramos uma mediana de 50% dos pacientes que tiveram o seu tratamento intensificado. E, por conta disso, nós vamos chegar à conclusão que isto aqui, nós começamos tarde a intensificar, a insulinoterapia tarde, e, na verdade, nós somos reativos a uma hemoglobina alta e não proativos para não deixar que aquela hemoglobina suba. E, por conta disso, isso é o último trabalho publicado pelo grupo, nós temos um percentual importante de indivíduos no mundo, até 30% desses pacientes com 4 anos de média de duração do diabetes tem alguma complicação microvascular. Vocês veem aqui, a Europa tem 20%, e até 20% também tem uma complicação macrovascular. Então, no mundo, a situação do diabetes tipo 2, ela é preocupante. E aí a gente pode concluir que o diabetes tipo 2 é um problema de saúde pública mundial, não é só do Brasil. E em relação ao diabetes tipo 1, esses são dados gerais. Nós sabemos que a doença está aumentando a sua incidência, ela aumenta no Brasil. Esse é um trabalho de incidência realizado em Bauru,
pelo Negrato, e que ele mostra um aumento da incidência bruta de 2,5 vezes nos pacientes diabéticos. E, no Brasil, nós já temos um aumento de incidência igual ao primeiro mundo, igual aos países desenvolvidos, em torno de 3%. E nós já somos considerados um país com uma incidência de diabetes tipo 1, média para alta. E um dado interessante, que até 45% dos nossos pacientes são de outras etnias, né? Mostrando, eles refletem a miscigenação da população geral brasileira, né? E aí, nós iniciamos em 2008, eu era presidente da sociedade, sempre gostei de trabalhar com diabetes tipo 1, eu disse, a gente tem que traçar o perfil desse paciente no país. Ninguém tinha o perfil. Nós começamos com esse trabalho, um trabalho só de rever prontuário médico, né? Depois, nós fomos para a segunda onda do trabalho, que terminou em 14, que nós tivemos uma verba substancial do CNPq e tivemos a oportunidade de aparelhar todos os centros. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse dado. Eu tinha pacientes, a média de idade era 30 anos, com uma duração do diabetes de 15 anos, né? Então, aparelhamos, treinamos os médicos, os centros, e começamos o nosso trabalho. 1.760 pacientes, 60% extraídos daquele banco-mãe. Esse eu agradeço ao meu amigo Sérgio Dib e vários colegas que participaram desse estudo. A coordenação da oftalmologia foi pelo Paulo Henrique Morales, da Unifesp, e a genética lá pela UERJ. Bom, o nosso trabalho, o nosso projeto é um projeto guarda-chuva. Nós estamos caminhando, fechando as abas, já estamos quase nas últimas abas da genética e da ancestralidade. Bom, a maioria desses pacientes era atendida por endocrinologista, todos, né? E a maioria já fazia um tratamento, que eu não digo intensivo, mas quase que intensivo. A maioria com múltiplas picadas, mas com basal bolos ainda no nível que a gente não espera, que seria 50%. Quando nós comparamos as duas ondas do estudo, nós verificamos que houve uma diminuição da hemoglobina de apenas 0,3 pontos percentuais e que a maioria dos centros já tinham conseguido chegar a uma média de hemoglobina menor do que a média nacional. Esses pacientes todos, a maioria fazia automonitorização, que é o insumo mais caro no custo do paciente com diabetes tipo 1. E vocês podem ver que, apesar da monitorização, a maioria estava com a hemoglobina elevada. E aí nós fomos comparar as faixas de hemoglobina entre os dois estudos. Na verdade, eu acho que isso aqui, apesar de ter diminuído 6 pontos percentuais, é o grande problema do Brasil hoje em dia. Nós temos muitos mais pacientes do que o resto do mundo com hemoglobina maior que 10. Isso é uma coisa muito preocupante. Bom, e aí eu comecei a me perguntar, por que maior que 10? Todos têm insumos, todos são tratados por centros universitários, endocrinologistas. Qual é a característica desse grupo? Existe um perfil demográfico, um perfil clínico desse paciente, laboratorial? Bom, será que a etnia tem alguma coisa a ver? Será que num país que tem 10% de analfabetos, 30% de analfabetos funcionais, isso tem a ver? Será que a classe social, ser rico, ser pobre, ser atendido por um sistema público e ter também um sistema privado, uma saúde complementar, será que a gente estressa muito os nossos pacientes com diabetes tipo 1? Bom, e a gente foi em busca dos nossos objetivos. Primeiro trabalho. O que caracteriza eu dar as terapêuticas do diabetes tipo 1? Existe um status quo no Brasil, e esse status quo, eu acho que se repete em várias coisas. Etnicidade, a escolaridade e o nível socioeconômico. Só que quando eu ajusto essas variáveis, a etnicidade perde o seu valor preditivo e fica realmente
quem estuda, anos de estudo e nível social. O segundo, que eu acho importante, eu tentei sensibilizar vários colegas, mas a gente fez isso na UERJ, que é o letramento em saúde. Nós vamos ver que quase 20% de diabetes tipo 1 são iletrados, quer dizer, eles não têm capacidade funcional de entender aquela receita que eu estou passando. E no diabetes tipo 2, mais de 40%. E aí vocês vão ver que há uma diferença da hemoglobina. Eu não tive significância estatística, porque o meu N ainda é pequeno, mas meio ponto de hemoglobina de diferença tem um significado clínico muito importante. Bom, correndo atrás, nós tínhamos 30% de pacientes que têm os dois tipos de atendimento. Eles vão na saúde complementar e vão no sistema público também. E esses pacientes, em geral, têm melhores níveis de hemoglobina, se internam menos, fazem mais rastreamento da retinopatia, os indicadores são melhores nesses pacientes. E a aderência ao tratamento, que foi o último item que eu cheguei. Eu já vi a aderência ao tratamento, ela tem que ser melhor investigada. Eu acho que nós temos uma aderência, para a gente ter ideia, semelhante ao Paquistão, em torno de 10%, e quem adere e quem não adere, a diferença de hemoglobina chega a 0,6 pontos percentuais. Bom, então eu juntei tudo num cestinho. Esse cestinho se caracteriza por estudo, nível socioeconômico, etnicidade mais ou menos. Quem tem plano de saúde pode ir melhor. Os adolescentes vão pior, isso a gente ratifica o que a literatura diz. E um outro dado que muitas vezes a gente não valoriza: o paciente que não adere à dieta vai pior. Aquele que adere, ele tem mais disciplina e tende a aderir a tudo que a gente pede. E uma coisa que foge muitas vezes da nossa prática clínica é a investigação dos aspectos psicossociais. E aí, gente, o recado: se eu tenho um paciente com hemoglobina maior que 10, vai ser muito difícil ele sair desse patamar. Então, a luta é redobrada. Então, eu tenho que prestar mais atenção e ter outras ferramentas, que não é só o tratamento. Bom, por conta dessa hemoglobina, a gente vai ver que o Brasil ele está um pouco semelhante com esse grande estudo observacional americano, que é o Exchange, e nós vamos ver que, semelhante a eles, o pior momento do controle glicêmico é durante a adolescência e que esses pacientes persistem mal controlados até entrar numa fase adulta mais tardia. E por conta de uma hemoglobina alta, evidentemente que eu vou ter morbidade e mortalidade, né? Uma das que mais me assustam é o aumento do sobrepeso e obesidade. Hoje a gente tem 37% dos nossos pacientes com sobrepeso e obesidade, e com obesidade já são quase 10%. Por conta disso, nós temos 30% de pacientes com síndrome metabólica com diabetes tipo 1. Esses pacientes estão agregando os fatores de risco clássicos cardiovasculares, né? E outros fatores que eu tive interesse em ver, que é a esteatose hepática. Nós fomos estudar as enzimas, somente as enzimas, e vimos que esses pacientes já têm alteração de transaminases e de gama-GT, e que são indicadores de uma evolução, uma possível evolução para a esteatose, e nós não tivemos oportunidade de investigar ultrassom nem fibroscan. E a hipertensão, então, vem tudo junto no cestinho. Dos pacientes hipertensos, 25% não sabiam ser hipertensos. E nas crianças e adolescentes, quase 80% não sabiam ser hipertensos. Bom, por conta disso, chegamos às complicações. A história natural está seguindo, né? Esse é o trabalho da epidemiologia da retinopatia. Esse trabalho foi coordenado pelo Paulo Henrique. Houve um treinamento. Eu acho que
a gente tem uma robustez de dados agora da retinopatia em diabetes tipo 1 que nós nunca tivemos no Brasil. São dados consolidados, robustos, todo mundo foi treinado. Eu comprei retinógrafo para vários centros, então é confiável. Então, eu tenho 35% de pacientes com retinopatia. Lembrem da idade, 30 anos de idade, 15 anos de duração do diabetes. E aí, nós separamos o que seria a retinopatia referenciável. Esse paciente tem que ir ao oftalmologista, ou aquela que eu posso esperar 1 a 2 anos para encaminhar o paciente. Então, a gente diminui muito o trabalho do oftalmologista, o encaminhamento, com isso, em torno de quase 80%, tem retinopatia leve ou tem retinopatia ausente. Então, eles não precisam ir todo ano ao oftalmologista. E chama atenção que 6%, apesar do dinheiro, do CNPq, de tudo, 6,6%, eu não consegui ter o fundo de olho. E precisavam tratar com retinopatia proliferativa e maculopatia, quase 200 pacientes, 11,3%, que são os dados da literatura. E a doença renal? A doença renal também, 30% desses pacientes jovens têm doença renal, ou com albuminúria, ou só com a diminuição do clearance renal. E um dado interessante que nós temos achado em toda essa população é o papel, a associação, o papel preditor do ácido úrico. Eu não sei bem, a gente já estudou muito o ácido úrico, é um antioxidante, mas nós temos que... ele aparece na retinopatia, ele aparece na nefropatia, aparece na doença macrovascular também. E autodeclaradas, 3,5% do nosso paciente tinham doença macrovascular, né, com 30 anos de média de idade. Por conta disso, nós vamos ver, esse trabalho só foi feito por mim e pelo Negrato em Bauru, com acompanhamento de 16 anos, né, em que nós tivemos 62 óbitos. A doença mata bastante, né? Nós vamos ver que a maior causa de mortalidade com indivíduos com diabetes precoce, até 10 anos de duração, é a cetoacidose diabética, e com o tempo de duração da doença, esse perfil vai mudando para a doença macrovascular e a doença renal terminal, que é uma importante causa de morte no Brasil, que está deixando de ser no primeiro mundo. Assim, a nossa taxa de mortalidade padronizada para sexo e idade foi de 3,1, igual ao primeiro mundo, né? E a nossa idade de óbito de 33,6, com uma duração média do diabetes de 15 anos. Aqui vocês veem a comparação das idades. E aqui eu coloquei a duração do diabetes com a idade. Então, eu chamo a atenção desse grupo que morreu de complicação aguda, que é aquele que está com 10, maior que 10 de hemoglobina, que faz uma infecção, que vai para uma UPA e morre, faz uma cetoacidose e morre. Então, a nossa média foi de 25 anos, e havendo as demais complicações, tiveram uma média de idade e um tempo de duração do diabetes maior. As complicações crônicas respondem por 50% dos óbitos, e as agudas, dentro das agudas, a cetoacidose diabética é responsável por quase 90% da mortalidade. Então, aqui, eu peço 1 minuto de reflexão, porque lidando com esse paciente há mais de 40 anos, quem lida com doença crônica tem um foco, né? Por exemplo, quem trabalha com hipertensão, o foco é a pressão arterial. Quem trabalha com diabetes, o foco é a glicemia. Quem trabalha com doença renal, um dos focos é a creatinina plasmática. Isso eu tirei de um professor de epidemiologia, o professor Moisés Sclô. Ele foi lá da UERJ, ele hoje é o titular de epidemiologia da Johns Hopkins, né? Então, a gente está sempre no nosso foco, controle glicêmico. E ele diz assim, em epidemiologia, nós temos que pensar na cadeia causal para eu chegar a isto aqui e evitar isto aqui. E essa cadeia causal,
no diabetes, ela vai passar por uma cadeia intermediária e, o mais importante, por uma cadeia distal que muitas vezes é por nós desconhecida na prática clínica. Nós não temos tempo de abordar problemáticas familiares, sociais desse paciente. E isso talvez seja uma coisa importante para a gente chegar a um controle glicêmico adequado. Bom, qual é a minha conclusão? Eu acho que o diabetes no Brasil tornou-se um problema seríssimo, né? Como a Mônica falou, não adianta eu dar fita. Eu dou fita, se ele não muda a atitude, vai continuar com 8,99 de hemoglobina, né? E está se tornando um problema, um custo enorme para os programas de saúde, da saúde pública, né? E aqui eu brinquei, na verdade, tá difícil a gente carregar esse fardo que é o diabetes, em termos de conseguir alcançar o controle glicêmico com os insumos, com as drogas que nós temos, né? Eu aproveito para convidar, como eu fui convidada, esse é um evento que a gente organiza todo ano, e muito obrigada pela atenção de vocês. Marília, você não quer vir aqui para a mesa, porque assim fica mais fácil para as pessoas fazerem as perguntas? Você pode sentar ali. Deixa eu só dar uma vida, Luciana. Eu gostaria só de comunicar que houve um imprevisto e a última palestrante, a doutora Luciana Bahia, não vai poder comparecer. Então, a gente agora já pode abrir para discussão. Marília, eu gostaria de te parabenizar, não só... Oi? Está me ouvindo? Marília, eu estou aqui, Rui. Eu gostaria de te parabenizar, não só pela qualidade dos dados, mas como pela quantidade de publicações que você fez, né? Eu adoro isso daí, né? Você não só fala, como você mata a cobra e mostra o pau, tá certo, né? Então, parabéns, isso é um orgulho para a medicina brasileira, tá? Queria só fazer isso. Então, está aberta. Marília, eu também faço das palavras do Rui as minhas palavras. Assim, a gente que é da vida universitária, quando a gente vê uma aula onde a pessoa vai mostrando uma publicação atrás da outra, a gente fica muito feliz e orgulhoso. Meus parabéns. Bom, só que eu vou fazer uma brincadeirinha, né? Vários acadêmicos sabem, eu fui o primeiro autor de um trabalho que juntou 18 centros brasileiros, né? Sobre carcinoma de tireoide. E o editor me parabenizou. Puxa, é muito difícil você juntar 18 centros, né? E eu fiquei muito orgulhoso. Aí eu fui mostrar para minha filha, de tanto orgulho que eu estava, né? Ela falou assim, só um déspota como você pode juntar 18 centros, etc. Né? Então tem um quê de diplomata e de déspota, né? É uma questão aí. Então, você não quer comentar um pouco isso? Como é que você consegue fazer esses estudos epidemiológicos na presença de um professor de epidemiologia aqui? Porque não é fácil, né? Pega o microfone aí. Sérgio Dib, que é aqui me assiste, ele diz que eu sou uma mala, mas eu digo para ele que eu sou Louis Vuitton, uma mala chique. Na verdade, eu acho que tudo na vida é foco, né? E eu tinha muita angústia de ver, por exemplo, o trabalho de mortalidade, ele passou por várias pessoas, eu dizia, tem que fazer, porque eu via os meus pacientes morrendo com 33 anos, 34 anos, eu falei, nós temos que fazer um trabalho de mortalidade. E eu tinha que ter o perfil, porque eu estava vendo que esses pacientes estavam indo mal. E quando a gente trabalha na vida universitária, a gente acha que o nosso serviço... Não, isso não acontece no meu serviço, na UERJ, na Unifesp, na USP. Não, os pacientes estão bem. Por quê? Você atende um paciente, está com 14 de hemoglobina, aí o outro vem com 8,5, você não tem a noção do que é o 14. Então, quando você junta os dados, aí te dá a realidade. Não, foi muito difícil. Na verdade,
Eu fui muito déspota. Eu fui mais do que diplomata, eu fui déspota. Porque eu achava que isso hoje, eu tenho o maior orgulho disso tudo, porque é o único trabalho de diabetes tipo 1 que a gente tem, robusto no Brasil, e tem que ser déspota. Para fazer um trabalho multicêntrico, não pode ser diplomata. Tem que ser déspota. Tem pendência, tem que resolver. Até hoje eu mando para o DIP, tem pendência, tem que resolver. Por conta disso, eu já estou nas últimas 2 abas do meu guarda-chuva, que nós estamos fazendo, trabalhando com a genética e com a ancestralidade no Brasil inteiro. Então, tem que ser déspota. Agora, eu acho que hoje em dia todo mundo fica muito feliz porque vê que realmente o Brasil pode apresentar os seus dados sobre uma doença que é extremamente prevalente, está aumentando a incidência no país e que a gente tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, juntar na minha cestinha maior que 10, o ano passado eu perdi um paciente na UERJ. Foi muito engraçado, ele chegou com 16, eu falei, vai mal, 16, 14, falei, gente, aí eu tirei uma licença sabática, meu orientador foi o Sérgio, me ausentei do ambulatório, quando eu voltei, eu falei, cadê aquele paciente? Cadê o paciente? Eu liguei para a casa dele, ele tinha morrido. Então, hemoglobina maior que 10 tem que ser uma luz muito vermelha, porque aquele paciente pode morrer. E morre com 17 anos, né, Mônica? Muito cedo. E o custo econômico disso é altíssimo. Pronto. Professora Marília, professora, eu também quero parabenizá-la pela produção científica e pela excelente apresentação. Eu sou psiquiatra e acho que faltou ali no guarda-chuva a psiquiatria. Tem qualidade de vida. Mas então, eu não podia, porque o Rui me deu 20 minutos. Uma aluna minha, doutora Ana Cláudia Ornelas, há uns anos atrás, defendeu uma tese de doutorado, ela é psiquiatra, avaliando pacientes com diabetes tipo 1, tipo 2, em relação à cognição e principalmente depressão. Ela avaliava transtornos mentais, mas o foco dela era a depressão. E ela observou uma prevalência enorme de depressão em pacientes com diabetes e uma correlação tipo 2, principalmente, e uma correlação entre a gravidade do diabetes e a gravidade da depressão. Quanto mais grave o diabetes, mais grave era a depressão, e isso fazia uma bola de neve. A gente não sabia se o paciente não se tratava da depressão por causa de um diabetes complicado ou não se tratava do diabetes complicado por causa da depressão. Quando a senhora apresentou ali a questão da cadeia causal, né, mostrou ali o estresse, a cognição, que são outros fatores que ela observou, a Ana Cláudia, em relação ao diabetes, e inclusive um alto índice de pensamento suicida. Muitos pacientes não se tratam do diabetes com ideias de morrer mesmo, de suicídio, e um suicídio assim de doença crônica, né? O paciente desiste de se tratar. Gostaria de ouvi-la a esse respeito e se há uma chance naquele guarda-chuva de ter uma aba para a psiquiatria. A gente fez o Eurocall, né, que tem, o Equivaz tem uma pergunta, que é depressão e ansiedade, e realmente, quer dizer, não sei por que eles não separaram. É o mais frequente, quase 50% dos pacientes têm depressão ou ansiedade. E a nota que eles dão para a saúde dele é menor do que a nota dada nos países da Europa. Então, a nossa nota foi 72. E quando a gente fez, uma psicóloga fez, e ela fez o trabalho com 10 questões simples. Você tem vergonha de dizer que é diabético? E aí a gente viu realmente, eles têm um transtorno, um problema de aceitação da doença grande. Eu falo de suicídio, mas em nível, a nossa renda era muito baixa ou baixa. Existe também uma conivência com a família, que é perigosíssima. Aquele adolescente, aquela criança começa a dar muito trabalho. E existe uma coisa assim muito, digamos, velada, porque eu me lembro, quando eu liguei para a mãe desse meu paciente, perguntei, cadê o João? Ela disse, ele morreu. Como se fosse assim, ele foi à padaria.
Eu levei um susto, né? Falei, mas ela não estava desesperada, né? Então, eu fico muito preocupada até que ponto há uma conivência familiar. Mas eles têm vergonha de aplicação de insulina, a gente pensa que não, mas eles têm. Eles têm transtornos alimentares que eu não investiguei, porque eu acho que essa parte tem que ser feita por um psicólogo. Para você ter uma ideia, o nosso questionário levava muito tempo, e se a gente ainda fosse anexar um questionário de psicologia, ia demorar mais 1 hora, então tornava o trabalho inviável. Mas a gente tem essas questões, e a gente, por exemplo, eles têm pavor das complicações crônicas, eles têm pavor da hipoglicemia, eles têm muito mais medo da hipo do que da hiper. A hiper, para eles, não é problema, mas a hipo eles têm medo. Então, se eles fazem uma hipo severa, isso é sinal de que eles podem boicotar o teu tratamento, tá? Então, eu gostaria de ter feito. Como eu gostaria, eu levei um grupo para treinar lá na UERJ, que eu tinha um neuropsiquiatra lá, para fazer o teste, o MOCA, a cognição bem rasteira, né? E aí a gente está com 2 centros, que eu vou tentar juntar os dados, para ver o TOEFL, que eu já tenho, e o MOCA. A senhora falou um ponto importante, eu não me lembro do trabalho da Ana Cláudia, ela também observou muito o transtorno do comer compulsivo. E alguns pacientes com depressão e diabetes que utilizavam os antidepressivos mais eficazes, que têm como efeito colateral um desejo por comer doce, um craving por doce. Então, isso complicava ainda mais ambos os tratamentos. Agora, a gente tem um transtorno que é comum em menina, que é justamente diminuir, elas têm medo de engordar e boicotam o uso de múltiplas picadas de insulina. Fala, senhor. Eu acho que o que a Marília comentou, que no diabetes tipo 1, um dos problemas que a gente tem mais é por volta realmente da puberdade ali, que são os maiores níveis de hemoglobina glicada. E aí passa por isso que a Marília comentou. Nós temos um trabalho lá na Unifesp sobre essa população, a população adolescente que tem os níveis maiores de hemoglobina glicada, que, como a Marília comentou, de alto risco. E num trabalho com um psicólogo, que foi um dos nossos orientandos, mostrou que a resiliência tem uma relação inversa com o nível da hemoglobina glicada. Quanto maior o nível de resiliência, menor o nível da hemoglobina glicada. E isso bate no início do diagnóstico. Se no diagnóstico ele foi bem orientado, ele vai bem para o resto. Como a maioria dos nossos diabetes tipo 1, muitas vezes não são bem orientados ao diagnóstico, a evolução dele é catastrófica. Isso que a Mariana mostrou de índice de mortalidade, tem que 2 ou mais cetoacidoses por ano reduz em torno de 20% a esperança de vida do menino. Ou seja, se ele ia viver até os 60, ele morre aos 40. E na Unifesp, na nossa casuística, aproximadamente 40% tem mais de 2 cetoacidoses por ano. Quer dizer, na verdade, agora, como a Marília comentou, e o Rui também comentou, esse trabalho que nós fizemos no diabetes tipo 1 é um trabalho ímpar e que deu um espelho do diabetes tipo 1 no Brasil. Agora, o que nós precisaríamos é de mais investimento para resolver os problemas levantados. Porque nós levantamos problemas, isso é uma coisa. Agora, o próximo passo é começar a resolver esses problemas. Senão, nós vamos continuar com média de hemoglobina glicada de 9% daqui 10, 15 anos. Exatamente, isso aí. E não adianta dar fita. Só a fita não adianta. Na verdade, a bancada acadêmica tem a prerrogativa de falar, mas eu sou meio... sei lá, às vezes eu me engano. Eu sou pouco treinado. E, apesar de paulista, sou mais informal que os cariocas. Né? Então, a palavra com o secretário primeiro, professor Galvão, secretário-geral, depois aí. Primeiro eu queria parabenizá-la pelo trabalho, uma coisa maravilhosa.
Sob o aspecto psicológico, não é difícil entender a depressão de um jovem, né? Em se tratando do trabalho da UERJ, um jovem com pouca possibilidade de acesso à terapia mais adequada, não de qualificação médica, muito pelo contrário, mas é um jovem de classe C e D, não é isso? Na sua maioria, e que o grande problema do adolescente, em termos de doença em geral, especialmente o diabetes, é que ele se torna diferente dos seus pares. Ele não é igual, ele não pode beber e comer como ele gostaria, como todos os outros fazem. Ele tem que tomar insulina, e ele toma insulina escondido mesmo, né? Quando toma. Então, é um problema que realmente, eu acho que essa abordagem que foi trazida aqui, comentada e perguntada pelo Nardi, eu acho que é fundamental. Nós temos que analisar isso, quer dizer, dar mais estrutura psicológica a esse grupo, que é difícil. Tem uma estrutura familiar que rejeita, ele rejeita a doença, é um doente complexo. Nós, hoje, diminuímos o número de médicos que gostam de tratar de pobre nesse país. Estou falando, é verdade. Eu vejo no meu grupo, em todos quase, né? Se produz muito, talvez, trabalhos e tal, mas cuidar das crianças está difícil. Entendeu? Cuidar das crianças está difícil. Como dizia o professor Rodolfo Rocco, mas você gosta da aula de semiologia? Ele falou, alguém tem que cuidar das crianças, né? Alguém tem que ensinar medicina de qualidade. Eu vou agora para um outro assunto que eu queria saber, viu, César? Tanto se vocês têm experiência lá e se vocês na UERJ. Você falou para mim da esteatose hepática. A esteatose hepática é considerada hoje o maior, vou repetir, o maior fator de risco para coronariopatia de todo o organismo. Se você pegar lipídios, colesterol, HCl, né? Não, LDL, né? LDL, triglicerídeo, tudo. Triglicerídeo é o que deposita para fazer a esteatose, né? Se você pegar a esteatose hepática como fator de risco, é o maior fator de risco para coronariopatia. Nós estamos desenvolvendo, junto com o professor Tinoco, no Procardíaco, um estudo de esteatose pela ressonância e pela cintigrafia miocárdica. E é o maior fator de risco no mundo, em todos os trabalhos hoje, para coronariopatia. E a gente não consegue observar direito. Vocês têm uma pessoa lá maravilhosa em elastografia hepática, o Carlos Terra, que foi meu residente. Isso. E ele faz com o maior prazer, tenho certeza disso. E agora surge a esteatose pancreática, que é uma realidade e que está relacionada à pancreatite crônica, fibrose hepática e índice aumentado de câncer de pâncreas no mundo todo. E que está aumentando também o câncer de pâncreas. Esses jovens têm uma coisa... Jovens, nós estamos falando de jovens, é o diabetes, que pouco se estuda, que é a insuficiência exócrina do pâncreas. A insulina, ela mantém a integridade dos ácidos pancreáticos. Quando a gente tem resistência ou diminuição de insulina em cima dos ácidos, eles atrofiam e eles produzem menos enzima. Então, eles secretam menos enzimas e absorvem menos os alimentos. Eles, às vezes, podem estar até num peso maior, mas frequentemente são desnutridos. E pouca gente estuda essa integração exo-endo, endo-exo. A gente sabe muito bem que um paciente com diabetes tem alterações no pâncreas, lógico que a gente sabe, mas ele tem insuficiência exócrina num percentual de 30% a 40%. Então, o que ele come não é adequadamente absorvido e nós não usamos enzimas nesse paciente, raramente usamos. Eles se queixam de dispepsia, eles se queixam de plenitude. Isso é gastroparesia, às vezes é insuficiência exócrina do pâncreas. Quer dizer, nós temos muito a estudar, você tem toda a razão, nós temos muito a fazer, mas nós temos que unir as pessoas que gostam de diabetes e das doenças e suas complicações para fazer
um mundo melhor, porque tem muito diabetes, não é? É muito diabetes. Quer dizer, está ali o atual mordomo da Santa Casa, a gente tem ambulatórios lá lotados em todas as áreas. Você vai na neuro, tem diabetes, você vai na cardio, tem diabetes, você vai na gastro, tem diabetes. Aonde não tem diabetes? Eu dei aula hoje cedo para os garotos de diabetes, sobre terapêutica do diabetes, num curso de terapêutica da Faculdade de Souza Marques. Eles têm dificuldade até de entender os medicamentos. É incrível como não tem tido dificuldade nesse sentido. Talvez porque tem alguma coisa errada. Nós temos que descobrir o que é. A paixão tem que voltar, pelo menos nas universidades e, por conseguinte, nas situações públicas. Eu me alonguei porque o tema é muito importante. O simpósio foi muito bem organizado, pessoas maravilhosas, com vivência, com experiência. É isso que tem que ser o papel da academia, mas traduzir em reações boas para a população, que também é um papel fundamental nosso, penso eu. Mas meus parabéns e muito obrigado pela presença. Acadêmico Pietro Novellino. Senhor presidente acadêmico Narges, o secretário-geral acadêmico José Galvão, acadêmico Rui Maciel, acadêmica Mônica Gadelha e a nossa excelente palestrante Marília, eu queria, em primeiro lugar, exaltar as palestras de hoje à tarde, que eu assisti quase todas, e todas de alto nível, de maneira que os organizadores do nosso simpósio engrandecem e enaltecem a academia, não só pela organização, mas também pela contribuição que os palestrantes fizeram e vêm fazendo. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou cirurgião, mas já deixei há alguns anos a prática cirúrgica, mas evidentemente nós acompanhamos a cirurgia em todos os níveis. E um dos grandes avanços foi a cirurgia da obesidade, que depois aplicou-se no diabetes com o nome de cirurgia metabólica. Eu não tenho experiência desse tipo de cirurgia, mas eu gostaria de saber de todos aqui que apresentaram se tem pacientes operados, se indicou a cirurgia nesses casos e quais foram os resultados obtidos. Muito obrigado. Marília, você quer responder? Ou o Sérgio talvez possa responder? Eu não tenho experiência UERJ, não tenho serviço de cirurgia bariátrica. Então, eu realmente passo para o Sérgio para ver se ele tem experiência, porque eu não tenho. Eu sei, por exemplo, que nos Estados Unidos já estão fazendo, isso me assusta, cirurgia bariátrica em diabetes tipo 1, pela obesidade. Agora, que estão fazendo direto aqui no Brasil inteiro, estão. Agora, eu não tenho experiência, não posso responder. Sérgio, você tem? Realmente a cirurgia bariátrica está entrando cada vez mais no tratamento do diabetes tipo 2. E hoje em dia sabe-se que, após um período em que todo o arsenal terapêutico foi utilizado e que não se obteve uma resposta importante do ponto de vista metabólico ou clínico geral, tem que se indicar a cirurgia bariátrica. E essa cirurgia bariátrica, quanto mais precoce ela for indicada no tratamento, é melhor, porque o indivíduo tem uma reserva insulínica melhor. Mas ela está entrando já no rol do tratamento do diabetes tipo 2. Acadêmico Rubens Maciel. Desculpa, Rubens Belfort. Obrigado pelo elogio. Eu não sou Rubens Maciel. Não, eu queria também comentar sobre a excelência desse programa, mas
sabendo quem são os organizadores, a expectativa era alta e superou. Parabéns. Foi muito bom, muito útil. Todas as aulas foram interessantes, desde o início até agora. Quando entrei nessa academia, 22 anos atrás, o acadêmico Luiz César Póvoa já comentava a importância da gente ter uma abordagem multidisciplinar da diabetes. Como era fundamental juntar os diferentes especialistas, porque, sem dúvida nenhuma, ele já dizia, a diabetes afeta a nós todos. Se você quiser fazer uma reunião e interessar todos os médicos, ponha sobre diabetes. E o acadêmico Leonardo lembrou muito bem a importância também em psiquiatria, todas as áreas. Eu não conhecia a doutora Marília, mas conhecia o trabalho. Agora já somos íntimos, tiramos até fotografia, graças ao Rui. Mas, como ela citou o doutor Paulo Henrique Morales, que trabalha conosco e foi um grande aprendiz, incentivador desse trabalho em oftalmologia, seu trabalho é conhecido e muito bem discutido. Eu queria voltar um pouco ao comentário do professor Dib em relação a... Bom, já sabemos bastante, mas agora, qual é a melhor estratégia para tentar diminuir o problema e aumentar a efetividade do serviço? Mais especificamente em relação à oftalmologia, acho que outras áreas, porque a gente precisa arrumar uma maneira de empoderar o médico primário, aquele indivíduo que lida com o paciente e dá poder a ele. Esse empoderamento é fundamental, e talvez essa seja a grande aplicação da inteligência artificial, das plataformas digitais e tudo isso. Quer dizer, é usar a nossa inteligência natural junto com a inteligência artificial. Você, com todo esse trabalho que teve de juntar os retinógrafos e produzir todas as informações, sem dúvida é testemunha da dificuldade, da complexidade de fazer tudo isso. E, no final, tendo uma imagem, tendo um aparelho disponível, precisar de um indivíduo que tem 30 anos de formação educacional para interpretar. A gente precisa encontrar uma maneira de pessoas que, com menos tempo de escolaridade, poderem produzir informação. Sejam enfermeiras, sejam médicos de outras especialidades. Dentro, claro, de um complexo adequado de assistência médica, onde o médico ocupe a posição que ele merece e precisa continuar tendo, mas tendo recursos técnicos. Qual é a sua experiência nessa parte e qual é o futuro imediato no sentido de talvez empoderar mais os diferentes membros da equipe para que eles já possam fazer um bypass? Quer dizer, eu tenho a impressão que aquele modelo tradicional de você vê o seu médico do bairro, aí vai para o outro médico, aí vai para o especialista em oftalmologia, que vai para o subespecialista de retina, para o laser, é impossível. Nós temos que criar maneiras de bypass. Se puder ir da fila de sala de espera do clínico geral para o laser na retina, se ele precisar melhor, a gente ganha muito tempo, né? Isso está sendo tentado em outros países. Eu queria saber, na sua experiência, o que está sendo tentado e o que talvez pudesse ser tentado para diminuir esse problema. Mas, mais do que tudo, dar os parabéns à sua apresentação e aos organizadores pelo excelente simpósio. Bom, falando pela minha universidade, eu não consegui, naquela época, por causa da banda da internet, o objetivo era a gente transmitir as imagens para o Paulo Henrique, para o centro, para ler lá, porque o primeiro trabalho que saiu foi a concordância entre a fundoscopia e a retinografia. Aí a gente chegou à conclusão que havia uma concordância adequada, que era pior nos pacientes com retinopatia leve, que a gente já esperava. E a ideia era todo mundo transmitir. Aqui no estado do Rio, a Secretaria de Segurança limita, então a gente não teve acesso. Então, quem fazia tinha que botar no pendrive, ir para casa e mandar para o Paulo Henrique. Como é que eu vejo isso? O modelo que o Paulo implementou em São Paulo, eu acho fantástico. Ele me disse que já está, eu acho que é a região leste de São Paulo, não 60 mil pacientes. Isso o Rio... Primeiro, o trabalho que a gente fez já mostra que 80% dos diabetes tipo 1 não precisam ir ao oftalmo todo ano. Isso é a primeira mensagem chave, gente, porque o médico tem mania de encaminhar para o oftalmo. Encaminha para o oftalmo. E você vê que o oftalmo fica com uma carga de trabalho, vendo retinopatia leve, ausência de retinopatia, e a retinopatia proliferativa custa chegar, né? Então, eu acho que a gente tinha
que estabelecer guideline, olha, gente, retinopatia leve, ausência de retinopatia, não precisa encaminhar para o oftalmo todo ano. Isso já é uma mensagem muito importante, né? Só de 2 em 2 anos. Ponto. A outra, tem que estabelecer isso que o PH fez em São Paulo. Você tem o médico, tem uma telemedicina, manda, e o Paulo Henrique me disse que ele, o médico primário, recebe o resultado. Você imaginou? Quer dizer, ele não perde tempo. Quer dizer, se esse paciente está com uma proliferativa, ele já tem um canal aberto para ir tratar, né? No Rio, nós não conseguimos isso. Mas eu consegui, pelo menos agora, a gente deu 6 retinógrafos para diferentes centros. Então, eu tenho uma enfermeira que faz as retinografias e vai um médico uma vez por semana laudar. Então, aí a gente já diminuiu muito e a oftalmo só atende os casos referenciáveis que estão sendo acompanhados. Isso já enxuga o trabalho do oftalmo, que é impossível, com 642 milhões de diabéticos, eu botar todo mundo fazendo fundo de ouro todo ano. Então, eu acho que isso tem que aproveitar esse trabalho para ele ter um guideline mais sustentado sobre isso. Olha, não precisa fazer fundo de olho todo ano, se é leve ou ausente. Recebe e encaminha o canal, vai encaminhar quem tem a retinopatia moderada, não proliferativa, severa e a maculopatia. Por exemplo, uma das coisas que a gente viu, e que aí aprendi também, porque eu não sabia, não há maculopatia sem retinopatia. Então, quando havia, a gente já voltava, quer dizer, na verdade, esse paciente tinha retinopatia. E quando você tem maculopatia, o estado é muito mais... Esse paciente pode perder a visão, né, de repente. Então, eu acho que também a sociedade oftalmo, eu não sei se existe outro dado tão robusto como esse que a gente tem, tipo 1. Aproveitar esses dados para tentar modificar o fluxograma desses pacientes, né? Eu acho que o primeiro é essa mensagem. Não precisa fazer fundo de olho todo ano. Tá? Agora, o resto, o Paulo Henrique conseguiu em São Paulo. Eu acho que só São Paulo conseguiu esse fluxograma que vai para a atenção primária, que o médico recebe o laudo na sua mesinha. Obrigado, professora. Acadêmico Maurício Gomes Pereira. Nós estamos numa situação difícil com respeito à diabetes. Quer dizer, o aumento da longevidade da população, quer dizer, cada vez mais velhos. E aumento da obesidade, quer dizer, o sedentarismo, todos os fatores de risco do diabetes estão aumentando. O que vai acontecer? Vai ter muito mais casos de diabetes, né? Se você olhar diabetes por idade, quer dizer, você olhando uma curva, tem um gráfico assim, aí é uma curva se elevando. Quando chega a 60 anos, de cada grupo de 60 anos, de cada 5, um vai ter diabetes. Aumentando, vai ter 4, 3. A população aumentando em idade, vai acontecer isso aí. E o serviço de saúde? Ele está desaparelhado. Quer dizer, você é atendido por especialidade. O Rubens falou aí, você tem que empoderar a atenção primária. Agora, a atenção primária não tem o charme da especialidade. Quer dizer, não é organizada a atenção primária. Quer dizer, e nós estamos tratando o diabético. E tratando o diabético, ele não morre. Ele não morrendo, aumenta a prevalência. E cada vez vai aumentar mais. E se nós organizarmos o serviço de saúde, pasmem, vai ser a prevalência muito maior, porque não tem tratamento. Quer dizer, o sucesso de um programa, de um serviço de saúde, vai fazer com que o diabetes aumente na prevalência da população. Vai ter muito mais doentes sendo tratados e não morrendo. Penso que a professora Rosane Kupfer deseja fazer uso da palavra. Por favor, professora. Bom,
primeiro lugar, eu queria parabenizar o trabalho da Marília, que é bem conhecido, né, por nós que militamos na mesma área, e eu conheço o esforço que ela fez para conseguir que realmente um estudo epidemiológico andasse para frente, conseguisse o número de pacientes que ela queria. Eu acho que a gente está com muita dificuldade realmente de acesso a serviços de saúde aqui no Rio de Janeiro. Né? Nesse momento, por exemplo, nós somos um centro de referência em diabetes. Então, qual é o paciente que entra lá? Ou o tipo 1, com qualquer tempo de diabetes, ele é encaminhado, ou o tipo 2, que já tem a necessidade do uso de insulina ou intensificação do uso de insulina. Infelizmente, a rede primária não está acompanhando, com toda a razão. A parte de oftalmologia, principalmente, o que a gente vê é que a maioria dos pacientes diabéticos encaminhados para o IED nunca fizeram um exame de fundo de olho. E são diabéticos tipo 2 de longa data, nunca fizeram um exame de fundo de olho na rede básica. E o fluxo, eu acho que aqui no Rio de Janeiro é um pouco diferente de São Paulo, a gente tem assim que a cidade não se entende com o Estado. Então, nós que somos do Estado, por exemplo, nós temos oftalmologista no IED, já faz toda a parte propedêutica. Mas chega na hora de encaminhar para um exame, uma angiofluorescenografia ou um tratamento, tem que mandar de volta para a atenção básica, para ser cadastrado lá e ser encaminhado a um oftalmologista que vai dar o mesmo laudo que a gente já deu. Quer dizer, é uma coisa completamente perda de tempo, tempo dos oftalmos, assim como não tem diabetólogo para tratar todo o diabético, também não pode ter oftalmologista para tratar tanta gente assim. Então, acho que o Rio de Janeiro precisa urgentemente se unir. A gente pertence a centros de excelência, que temos alguns privilégios, né? Mas eu acho que o Rio de Janeiro precisa urgentemente se unir em torno da causa da oftalmologia. Obrigado, professora Rosane. Não tendo mais nenhum acadêmico que deseja fazer um pronunciamento, eu quero, mais uma vez, parabenizar os acadêmicos Mônica Gadelha e Rui Maciel pelo excelente simpósio, parabenizar todos os apresentadores da tarde e da noite, professora Marília, parabéns, agradecer a presença de todos e encerrar a sessão. Obrigado, boa noite.